Boa aparência não esconde um coração perverso. Maquiagem não esconde. Passar massa corrida também não. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor, nesta noite, me ajude a entregar com clareza esta mensagem. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer com que essa mensagem ela alcance os corações dos ouvintes, desses que estão aqui, daqueles que estão também ouvindo pela internet. Não há pretensão no meu coração de converter ninguém, Senhor. Isso eu sei que é papel do Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça de acordo com o teu querer, que o Senhor capture corações, que o Senhor converta corações ao Senhor mesmo, e que nesta noite a tua palavra seja manifestada e que nós possamos ouvir, meditar e que ela encontre terra fértil, Senhor, em nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, o texto que eu vou usar, também não vou ler agora, que o texto é bastante grande, é Lucas capítulo 11, versículo 37 a 52. Nós vamos falar sobre esse assunto e no decorrer do estudo eu vou ler todo esse texto. Então eu não vou ler agora no começo da mensagem. Então nós vamos falar sobre esse tema aí. Boa aparência não esconde um coração perverso. O contexto é de um fariseu e um escriba. Então se nós olharmos o capítulo 11 ali de Lucas, Jesus ele falou algumas coisas. Ele ensinou os discípulos a orar. Ele falou da estratégia do diabo. Ele disse que para aquelas pessoas que tinham pedido um sinal, ele disse que nenhum sinal seria dado àquele povo, exceto o sinal de Jonas, e que a presença dele já era o maior sinal. A presença do Senhor Jesus era o grande sinal. E ele falou da parábola da candeia. Os mais antigos que moraram na zona rural, cadê o irmão Isaías? Conhece lamparina, né, irmão Isaías? Então, não se coloca uma lamparina debaixo da mesa, coloca-se uma lamparina no alto para que clareie ou dê luz em todo o ambiente. Ele fala justamente isso, que não se coloca uma candeia embaixo, mas coloca uma candeia em cima, no alto, para iluminar toda a casa. Muito bem, após ele falar dar todas essas instruções, um fariseu convida Jesus para comer com ele. Provavelmente fosse um almoço, não era jantar. O fariseu convidou Jesus para ir na casa dele para comer com ele. Mesmo os fariseus ou fariseus sendo sempre um alvo de advertência e de repreensão por parte de Jesus, ele aceita o convite e ele entra na casa do fariseu, se assenta à mesa, ou seja, ele aceita o convite para ir comer com este fariseu. Mas nós sempre falamos destes grupos na Bíblia: fariseu, saduceu, zelote, essênios, escribas. Mas quem são esse povo? Qual é a diferença? Quem eram os fariseus? Ou o que eram os fariseus? Os fariseus eram o principal grupo, ou eram um dos principais grupos religiosos dos judeus. Eram representantes mais rigorosos da espiritualidade judaica. Eles insistiam na observância escrita da lei mosaica e no respeito às tradições dos pais, isto é, dos antepassados. E com isso eles exerciam fortes influências sobre o povo. De forma bem resumida, eram os fariseus. E algo importante, eles eram contra Jesus. Frequentemente eles batiam de frente com Jesus. Jesus pregava, eles iam e contestavam. Então eles eram contra Jesus. Mas mesmo assim, Jesus entra na casa do fariseu para comer com ele. E isso está lá em Lucas 11, 37.
e 38, diz assim: ao falar Jesus estas palavras que eu acabei de dizer, que é da candeia, da oração, da estratégia do diabo e tudo mais, ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. Muito bem. Um fato super importante para o fariseu não passou despercebido. Não sei se vocês já perceberam aqui na própria leitura. Um fato extremamente importante para eles não passou despercebido antes da comida. Ele percebeu um detalhe: Jesus não lavou as mãos. E ele se admira disso. Por que Jesus não lava as mãos antes de comer? Queridos, e nós vamos falar justamente um pouco sobre isso, sobre o legalismo, sobre os rituais, sobre seitas, sobre normas, sobre regras, como principal, ou como primordial, ou como ponto forte, ao invés da graça. Ou seja, os olhos do fariseu estavam em Jesus, mas o coração estava na lei. Os olhos estavam ali, o mestre estava à mesa comendo com ele, os olhos estavam em Jesus, só que o coração estava na lei, o coração estava na regra, o coração estava nas normas, o coração estava no ritual. O coração de Jesus não ter lavado as mãos impedia de usufruir a presença daquele que cumpriu a lei. E às vezes nós nos admiramos de tanta coisa, mas nós não nos admiramos da salvação que o Senhor fez em nós. Nós não nos admiramos do nosso pecado. Nós nos admiramos de tantas coisas, mas nós não nos admiramos da grande salvação que o Senhor proporcionou por nós. Isso deve ser a nossa admiração e o nosso agradecimento. E este ato de lavar as mãos, por incrível que pareça, não estava relacionado à higiene. Esse fariseu podia falar: pô, esse Jesus é um porco, né? Podia ter lavado a mão antes de comer, né? Mas não é. Não se trata de higiene, não estava relacionado à higiene, estava relacionado a ato cerimonial, um ritual de purificação, pois as mãos entravam em contato com coisas que podiam ser impuras cerimonialmente, e lavar as mãos eliminavam estas impurezas. Então perceba que o lavar a mão, quando você começa a ler, você diz: poxa, é uma questão de higiene, mas não é uma questão cerimonial. E eles acreditavam que as mãos contaminadas deixavam entrar no corpo a corrupção por meio da comida, e por isso eles se lavavam antes das refeições. Eles faziam esse ritual, quando eles saíam de casa, iam para qualquer lugar na rua, e quando eles voltavam, eles se lavavam. Um termo usado para isso é batismo, ou seja, eles batizavam as suas mãos, eles lavavam as suas mãos, eles mergulhavam as suas mãos com o ritual de purificação, não de higiene, eu repito, mas de ato cerimonial. E o fariseu, ele deixa de aproveitar a presença do Senhor na sua casa, na sua mesa, e dá lugar ao legalismo. Ele se preocupa muito mais com o legalismo do que com a presença do Senhor. Ele deixa de usufruir a alegria de ter o Senhor e ele olha para a regra. Pensem nisso, irmãos. Eu estou com Jesus ao meu lado, na mesa da minha casa, e eu estou mais preocupado com a periferia. Eu estou mais preocupado com os detalhes do que com a presença do Senhor. É mais ou menos isso. Aquele fariseu estava mais preocupado com as regras do que com a presença do Senhor. E olha o que diz Lucas 11, 39, 40, que já é uma resposta de Jesus a ele. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior
não é o mesmo que fez o interior? Nesses 2 versículos, Jesus dá a resposta à admiração daquele fariseu. Vocês valorizam o que é menos importante e desvalorizam o que é mais importante. Vocês valorizam o externo e desvaloriza ou menospreza o interno. Ou seja, a aparência para vocês tem muito mais importância do que o interior. Vocês olham para as figuras externas, vocês limpam o copo e o prato externamente, mas vocês não percebem que o teu coração, e aí ele fala do coração do fariseu, está cheio de rapina e perversidade. Ou seja, o externo, a aparência, eu volto para o tema, a aparência externa não encobre um coração perverso. Não adianta estar bonito, cheiroso por fora, se o coração está podre, se o coração está pervertido. Limpar o externo não resolve o problema. E este, irmão, é o retrato do coração do homem. Este é o retrato da situação do homem. A aparência não resolve. Quando nós olhamos para Jeremias 17:9, nós temos um retrato do coração do homem. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Este é o coração do homem. Enganoso. Enganoso no que, irmãos? Enganoso nos seus objetivos, enganoso em seus argumentos, enganoso em suas pretensões, enganoso em suas instruções, enganoso em suas promessas, enganoso em todos os pontos. Esse é o coração do homem. Só que o versículo 10 de Jeremias 17, ele é um pouco mais dolorido para nós. O Senhor dizendo, Jeremias 17:10, o Senhor dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, não há como esconder do Senhor, não há o que esconder do Senhor. Quando o pastor Hélio gosta sempre de citar aqui o Salmo 139, eu também gosto desse Salmo 139. Que nesse salmo, olhando para ele, nós não temos onde se esconder, nós não temos aonde ir, nós não temos o que falar, ou mais que isso, o que pensar que o Senhor já não conhece. O Salmo 39, no final dele, diz assim, que Ele nos conhece quando nós éramos ainda informe, ou seja, antes de nós sermos formados, o Senhor já nos conhecia, e ali no final Ele nos surpreende de forma maravilhosa, que diz assim, e todos os nossos dias estão contados. Ou seja, o coração do homem, o meu e o seu, que não é diferente do meu, você não consegue esconder, ele é enganoso, e o Senhor conhece o teu coração, da mesma forma que Jesus conhecia o coração daquele fariseu. Ou seja, não adianta limpar o externo se o interno está sujo e pervertido. Não adianta embelezar o externo se o interno está podre. O externo pode enganar os homens. Eu posso enganar qualquer um de vocês. Posso tentar, pelo menos. E vocês podem me enganar também. Ou enganar muito mais gente. Externamente. Só que internamente, lá no íntimo, eu não consigo enganar o Senhor. E você também não consegue enganar o Senhor. Em nada. Mesmo que às vezes a gente tenta, fala a verdade. E era justamente isso que Jesus estava repreendendo aquele fariseu dentro da sua própria casa, sentado ou assentado à sua mesa. Eles poderiam lavar as mãos várias vezes ao dia, como eles faziam, mas por dentro continuavam corrompidos pela avareza,
que a Bíblia chama de idolatria e outras formas de iniquidade. Estavam com os olhos nas leis, nos rituais, mas não estavam com os olhos naquele que cumpriu a lei, que cumpriu todos os rituais. Irmãos, o Senhor conhece o externo e esquadrinha o interno, não tem para onde fugir. A admiração do fariseu despertou no Senhor Jesus uma série de exposições que descortina o coração dele, descortina as ações externas e as intenções do coração daquele homem. Jesus parece que foi provocado por aquele fariseu. Falou, bom, eu vim aqui para saborear aqui uma comidinha, mas já que você está perguntando, então eu vou descortinar aqui, eu vou revelar, eu vou mostrar para você como é que funciona. E olha aí, do versículo 40 até o versículo 44, Jesus dá algumas orientações um pouco pesadas para ele, que é assim: insensatos, começa com isso. Tem outra tradução que diz assim, hipócrita. Então aqui foi um pouquinho melhor. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dá esmolas do que tiverdes e tudo será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Nestes versículos, irmão, Jesus arranca a maquiagem que disfarçava a feiura do coração do fariseu. Jesus expõe para eles o que eles já sabiam e eles já praticavam. Jesus esclarece para eles que a atitude dele de analisar e de valorizar o que era menos importante e desprezar o que é mais importante não estava dando certo. No versículo 41, Jesus diz assim, que é necessário uma atitude íntima e sincera quando se dá aos pobres, se não é obra de justiça, se não é comprar Deus, se não é querer trocar as obras do Senhor por obras da carne. Jesus está dizendo assim, faça isso sem desprezar aquilo. Vocês dão o dízimo disso, só que vocês desprezam o amor e a justiça de Deus. Ou seja, vocês estão querendo o quê? Você está querendo o quê, fariseu? Você está querendo comprar a Deus? Você está sendo visto pelos homens somente. Pelos homens você está sendo bem visto, mas o teu interior é muito mal visto. Você quer a primeira cadeira na sinagoga. Você quer ser notado. Não era essa a atitude deles? Havia nos fariseus, ou naquele fariseu, irmãos, um senso de palco, de importância, de honrarias, um senso de aplausos, uma busca por prestígios, por reivindicações, por elevação do ego, típico do homem sem Deus ou do homem que ainda não nasceu de novo. Irmãos, nós somos uma geração que gostamos de ser aplaudidos, gostamos de ser reverenciados, elogiados, gostamos, o pastor Glênio fala isso, que nós gostamos do palco, do palanque, nós gostamos dos elogios. O homem sem Deus, e isso é uma luta, o homem sem Deus, ele busca pelo inchaço da alma, ele busca por glórias, ele busca por vanglórias. Os fariseus buscavam, como eu disse, o primeiro lugar, ou os primeiros lugares nas sinagogas, e eles faziam orações longas, isso também era preferido deles. As saudações nas praças também era bem-vindo. Nas praças eles faziam aquelas saudações compridas, aquelas orações longas,
para as pessoas falarem: nossa, como é espiritual esse homem, esse fariseu. Olha o que Lucas diz em 11:43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. E além disso, eles gostavam de parecer espirituais. Qualquer semelhança é mera coincidência. E quando jejuavam, eles mostravam para todo mundo que estavam jejuando. Jesus adverte eles seriamente em Mateus 6,16, quando diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Aqui ele foi um pouco mais pesado que insensatos. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Irmãos, Jesus está dizendo que esse tipo de jejum para parecer aos homens, como é que eles faziam? Eles não penteavam o cabelo, eles não lavavam o rosto, ficava com uma expressão de cara de chuchu de gaveta, entendeu? Assim, entendeu? Sabe aquela cara, sabe aquele desenho antigamente? Ó dia, ó noite, ó vida, entendeu? Olha como é que eu jejuo, dá uma olhada, é isso daí. É a aparência, é para mostrar para as pessoas que eu sou espiritual. Olha como eu oro, olha como eu jejuo, olha o cumprimento da minha oração. Apesar que as pessoas já me criticaram, dizem que quando eu faço a abertura, o pessoal fica lá no estacionamento esperando, que eu demoro demais para orar. Vou encurtar. Mas era diferente dos fariseus. Eles oravam nas praças para as pessoas ver e elogiar a espiritualidade. Olha como eu jejuo, olha o meu cabelo, olha, eu nem escovei os dentes, não chega perto de mim, mas é verdade, o bafo era justamente para isso, para dizer que estavam jejuando. Isso é uma falsa espiritualidade, e Jesus está dizendo que isso é hipocrisia, que isso é fingimento, isso é máscara, isso é religião. Isso é religião. Você quer saber o que é religião? É isso. É fingimento, é querer mostrar para as pessoas o quão espiritual você é. Irmão, a transformação do homem não é de fora para dentro. A transformação do homem é de dentro para fora. A transformação do homem começa no coração. Não é de fora para dentro. Não é da carne para o coração. É do coração. Quando o homem tem o coração trocado, os seus atos externos, eles aparecem de forma sincera, humilde, e não por força. Aquele que investe na apreciação de seus feitos, a fim de sobressair a sua carência, apresenta um sinal marcante de ausência de conversão. Aquele que quer mostrar que possivelmente não conhece o amor do Senhor. Aquele que faz questão de mostrar a sua espiritualidade, possivelmente tem carência de conversão. Só que o contrário também é verdadeiro. Nós não estamos falando aqui de senso de humildade. Olha como é que eu sou humilde. Vocês percebem que as pessoas, às vezes, até para ser mais humilde, ela é religiosa. Nossa, você precisa de ver como é que eu sou humilde, mas eu sou mais humilde. Existe uma frase que diz: eu me orgulho da minha humildade. Entendeu? Então, até para ser humilde, nós precisamos tomar cuidado para não cair nesse descrédito. A aparência de piedade, ela é rechaçada por Paulo quando ele escreve a Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, foge disso. Foge dessa aparência de piedade. Foge disso, porque isso é religião. Isso daí não leva a lugar nenhum. E Jesus continua, irmãos, em cima desse fariseu. Olha aí, Lucas 11:44. Ai de vós que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque os judeus, eles não podiam tocar em túmulos. Por isso que a Bíblia fala em túmulos caiados, sepulcros caiados. O que significa isso? Pintados de branco, para que as pessoas pudessem ver e não tocar, não relar inadvertidamente.
tinha que ser bem sinalizado. Os túmulos, eles não podiam tocar, porque eles ficavam cerimonialmente impuros por um certo período. Então havia todo um cuidado com túmulos. E Jesus chama o fariseu de sepulcros invisíveis, ou seja, sem identificação, que levava os homens à perdição, levava os homens a ficar impuros. Eu estava olhando isso daqui e eu coloquei aqui, irmãos, misericórdia. Para nós que levamos a palavra, tanto aqui na comunidade quanto em grupos, misericórdia de fazer pessoas tropeçarem. Eles eram, irmãos, pedra de tropeços, eles eram fonte oculta de contaminação. Eles levavam pessoas, levavam os homens à perdição. Isso que eles faziam. E eu coloquei aqui misericórdia quando eu estava lendo. Senhor, não me deixa. Se for para eu falar alguma coisa, Senhor, que vá levar alguém para um mau caminho, fecha a minha boca, trava a minha língua, não deixa. O temor. E o Senhor Jesus chama na cara, diz, vocês são túmulos ou sepulcros invisíveis, ou seja, os homens não enxergam vocês, tocam em vocês, pisam em vocês e são imundos por conta de vocês. Vocês são fontes de imundícia do homem, fonte de tropeço. Aquele fariseu, irmãos, ele buscava a sua própria glória, e hoje não é diferente. O homem procura a si mesmo, o homem se incha dele mesmo, a visão dele é comprida tanto quanto o seu umbigo. O homem olha para ele se incha, e nós percebemos isso nos púlpitos também, pessoas se inchando com a palavra. Esta necessidade de glória, essa necessidade de altar, essa necessidade de grandeza nos remete, irmãos, para os nossos pais, nos remete para o Éden. Qual foi a promessa da serpente para Adão e Eva? Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O grande problema do homem é querer ser Deus, é querer estar no alto. E só há um remédio para o homem, irmãos: a cruz. A cruz. Nela, o homem perde a importância e reconhece a importância daquele que nela morreu. Nela, o homem perde a sua importância, a importância dele, e reconhece a importância daquele que nela morreu. Na cruz, irmãos, o pecado foi amputado, e na mesma cruz a justiça de Cristo foi imputada. Na cruz o Senhor arrancou o nosso pecado. Somente pela cruz o homem crucificado com Cristo percebe a grandeza absoluta da glória de Deus. Somente pela cruz que o homem crucificado enxerga além do seu umbigo. Ele deixa de ser o centro. Somente pela cruz, somente através da cruz, o homem crucificado desvaloriza o externo, desvaloriza a aparência, desvaloriza o que é menos importante. Só que não tinha só o fariseu, tinha também um outro grupo, ou uma outra pessoa, que era os escribas. Talvez os escribas, ou o escriba que estava lá, ele achava que estivesse um degrau à frente do fariseu, ou que ele fosse um pouquinho melhor que o fariseu, e que não era justo ele receber a mesma repreensão que o fariseu estava recebendo. Talvez ele pudesse dizer: Jesus, o senhor está certo mesmo, esse fariseu aí, o senhor tem que falar isso para ele mesmo, porque esse cara aí é assim, mas eu, Jesus, eu não posso receber tudo isso, porque eu não sou tão ruim, talvez, como este fariseu. Eu vou ler Lucas 11:45, que ele diz assim:
Então, respondendo um dos intérpretes da lei, que era o escriba, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Ah, Senhor, pode falar para o fariseu, mas para mim não. Senhor, eu sou melhor que ele. Eu não sou tão pecador quanto ele. Ah, não pode. E quem eram os escribas? Os escribas eram rabinos, que formavam um grupo profissional. Eles não tinham partido. E eles também não pertenciam, de forma geral, à parte sacerdotal. Mas eram influentes e chegaram a ter elevada consideração como intérpretes das escrituras e dirigentes do povo. O que eles eram? Eles esclareciam dúvidas sobre o que as escrituras hebraicas queriam dizer. Ou seja, eles pegavam os pontos difíceis da escritura, as pessoas iam lá, perguntavam e eles esclareciam o que as escrituras queriam dizer. Só que Jesus não perde a oportunidade. Da mesma forma que Jesus mirou para o fariseu, ele virou e mirou para o escriba. Falou, bom, já que você falou, então agora segura que vai para o seu lado também. Olha o que ele diz, 11:46. Mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei. Agora é contigo, já que você provocou. Porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Começou já dando no meio do escriba, entendeu? Já chegou já pulando com os dois pés no peito dele, dizendo, ó, já que você perguntou, então segura que lá vai para vocês. Eles acrescentavam à lei uma multidão de regulamentos, de regras, de objetivos, de normas, para que a lei não fosse quebrada. Mas essas restrições causavam enorme opressão ao povo, que era impossível ao povo cumprir tantas normas, tantas regras, tantos regulamentos. Faça isso, não faça aquilo, deixa de fazer aquele outro. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, vai acontecer muitas coisas. Alguém disse que eles acrescentaram, o livro de Levítico fala mais ou menos isso, 600 leis, além dos 10 mandamentos, 600 leis para o povo cumprir. É fácil? 600 leis. Irmãos, eles tornavam insuportável a vida diária dos judeus por causa dessas adições a lei mosaica. E Jesus repreende aquele escriba de forma clara: vocês sobrecarregam os homens, mas vocês nem com o dedo conseguem carregar. E o próprio Evangelho, o próprio João, ele já tinha falado, ou ele fala também para os fariseus, que eles não conseguiam cumprir a lei. Eles não conseguiam cumprir nem o que eles estabeleciam. Dá uma olhada em João 7,19. Jesus falando para ele: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Ou seja, nem os 10 mandamentos. Eles acrescentavam a lei e Jesus diz assim: Moisés não deu a lei para vocês? Deu, mas vocês não observam. Vocês não cumprem. E quando Estevão estava sendo, lá naquele interrogatório, diante dos religiosos, Estevão usa o mesmo argumento, ele diz assim, ó, vós que recebeste a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Quando que eles receberam? Onde que é essa passagem? Essa passagem é lá em Moisés, quando ele sobe no monte e ele recebe as tábuas com a lei. E Estevão faz lembrança disso, vocês receberam a lei, só que vocês não guardam a lei. E por que vocês querem sobrecarregar as pessoas? Irmãos, colocar fardo sobre os outros é fácil. E hoje nós vemos igrejas com as mesmas práticas, ordenando rituais, procedimentos, regras, normas, para que o homem cumpra a fim de chegar a Deus. Não coma isso, deixa de comer aquilo, coma somente isso, guarde esse dia, deixe de guardar aquele. Não, regras, com o objetivo de chegar a Deus. Queridos, só há um meio de nós chegarmos a Deus, é através de Cristo Jesus.
que é o mediador, que é a porta, que é o bom pastor. Só Ele que morreu na cruz, derramou o seu sangue, nos fez morrer nele, nos deu uma nova vida na sua ressurreição, está sentado à direita da majestade, e nós espiritualmente também estamos sentados juntamente com Ele, como nos diz o livro de Efésios capítulo 2. Queridos, Jesus cumpriu toda a lei, só Ele, mais ninguém. E nós não somos salvos pelas obras da lei, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso também está em Efésios capítulo 2. E Jesus não ficou só nesse primeiro momento, Ele ainda amplia as suas exortações àquele escriba. Olha aí, Lucas 11, 47 e 51, o texto é longo. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras de vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-vos-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Pesado. Irmão, Jesus traz para fora uma intenção oculta do coração deles, que explicitava como sendo uma grande obra que pudesse encobertar o passado. O que eles estavam fazendo? Eles estavam construindo túmulos, edificando túmulos, pintando túmulos dos profetas, como se isso, essa parte externa, fosse resolver o problema interno. Jesus diz o seguinte: fazendo isso, vocês ratificam o que os vossos pais fizeram. Ou seja, vocês são cúmplices da morte dos profetas. Os vossos pais mataram os profetas e vocês são cúmplices. Vocês estão edificando túmulos para os profetas para encobertar essas coisas. Só que isso não é possível. Os pais de vocês mataram e vocês estão fazendo a mesma coisa. Por isso, contas serão pedidas desta geração. Meu Deus, contas serão pedidas. E ele diz aqui, no final: eu vos afirmo, disse Jesus, contas serão pedidas a esta geração. Fazer túmulos não resolve o problema. E Jesus termina, e eu também quero terminar, com 11:52, que também é na mesma linha do fariseu, onde ele diz assim: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estão entrando. O que significa isso, irmãos? Irmãos, ao sobrecarregar a lei de Deus com tradições humanas, os intérpretes tornavam impossível para as pessoas comuns compreender a lei e cumprir a lei. Aí o Senhor Jesus diz assim: porque tomaste a chave da ciência. O que significa isso? Eles tinham, como nós falamos no início, qual que era o trabalho deles? Qual que era a função dos escribas? Era pegar as dúvidas, era interpretar a lei, esclarecer a lei e levar as pessoas a Cristo ou a Deus, ao Evangelho. Esse é o objetivo. Só que eles são chamados de a chave da ciência. Contudo, vós mesmo não entraste e impediste o homem de entrar. Ou seja, eles, sendo conhecedores da lei judaica, eles não criam e eles não levavam os homens a crer. Muito pelo contrário, eles impediam as pessoas de crer com as suas regras, com as suas normas, com as suas
com seu monte de outra coisa que o homem não era possível cumprir e muito menos entender. Por isso que o Senhor diz, vocês são a chave, só que vocês, além de não entrar, vocês estão impedindo as pessoas de entrar. E aqui novamente eu coloquei, misericórdia de nós que pregamos a palavra, ou nós que evangelizamos, ou falamos do evangelho. Misericórdia de nós, em algum momento, nós estarmos impedindo, ao invés de ajudar pessoas a crer no evangelho, ou falar do evangelho claramente. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não deixe nunca de nós pregarmos o evangelho da forma que ele deve ser pregado. Irmãos, e para terminar mesmo, eu quero fazer aqui algumas aplicações. Primeira dela, o nosso exterior pode estar muito bonito, muito perfumado, maquiado, cheiroso, mas se o interior estiver pervertido, não adianta nada. Massa corrida espiritual não encobre um coração perverso. Nós podemos enganar uns aos outros. Exteriormente, somos todos bonitos, cheirosos, só que o coração de cada um, o Senhor conhece. O Senhor conhece. 2, o nosso coração, o coração do homem só tem um remédio: cruz. Cruz. Só na cruz. O homem crucificado, ele deixa de buscar palco, aplausos. Ele se lança diante do Senhor. 3, só o Senhor pode arrancar o coração de pedra e implantar um coração de carne. Só Ele pode fazer isso. E quando Ele faz isso, irmãos, o Marco falou isso daqui uns dias, eu já falei também. Quando nós somos verdadeiramente convertidos ao Senhor, verdadeiramente convertidos, as nossas ações externas, elas precisam mudar. Um coração convertido, ele expressa externamente a palavra de Deus, as obras do Senhor. Se nós continuamos com as mesmas práticas de outrora, precisamos rever a nossa conversão. Pastor Glênio Fonseca Paranaguá, no livro dele, um livro chamado Cruz Credo, o Credo da Cruz, que eu recomendo a leitura, que eu estou terminando e é maravilhoso, ele diz assim: a cruz veio para crucificar o velho homem com os seus feitos. Sem a morte do velho homem na cruz com Cristo, não há possibilidade de manifestação do novo homem com a ressurreição do Senhor Jesus, financiando tudo. O novo homem só pode expressar o evangelho se ele já morreu com Cristo. No evangelho, nós só vivemos depois de morrermos. Sem a morte com Cristo, não há ressurreição. Para nós termos uma vida que vence, nós precisamos ter uma morte com Cristo. Nós só podemos dizer: eu fui ressuscitado com Cristo, se eu morri com Ele na cruz. Senão, não é possível. E para terminar, nós precisamos ter cuidado tanto com a exaltação quanto com a humildade, para não cairmos na cilada de uma extravagante humildade, a ponto de querer ser o mais humilde de todos. Eu sou mais humilde que você. Você não conhece o meu caso. Você é humilde? Eu sou muito mais humilde. Então, nós temos que tomar cuidado tanto com o aplauso, quanto com a extravagante humildade. Nós não estamos falando aqui de coitadinhos, nós estamos falando de humildade que provém do trono da graça, senão também é religião. Que o Senhor nos abençoe.